Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E aí, Vitor Damasio aqui em mais um episódio do VDcast. Nesse episódio vou apresentar um cliente que se tornou amigo, Fernando Baldino. E aí, Baldino, como é que tá, cara? E aí, Vitor, beleza, cara? Tô bem, tô feliz e obrigado pelo convite. Um prazer fazer parte aí do VDcast, né? Agora não só como ouvinte, mas como participante mesmo ativo. Obrigado por me convidar. Que massa, cara, que massa. Você acompanha então o VDcast? Claro, acompanho, com certeza. Que maneiro. Cara, tem uma galera que acompanha, é fiel a cada episódio ali, mas tem gente que cai de paraquedas aqui, né? Não sabe o que tá rolando, mas na primeira temporada do VDcast, era mais eu, contando as minhas vitórias, meus percalços também nessa jornada do digital. E agora, nessa segunda temporada, eu tô trazendo alguns clientes, alguns amigos, pra contar as histórias deles também. E se na primeira temporada a minha história não era sobre a minha história, e sim sobre quem tava ouvindo, agora quando eu trago outras pessoas, outras mentes, outros cérebros, essa conexão acho que fica ainda maior, porque, cara, a gente é individual, cada um é um, mas existe um pouquinho da gente em cada pessoa que a gente vê, que a gente se conecta, né? Então, quando eu trago a sua história, quando eu trago a história de algum outro cliente ou amigo, eu acho que quem tá do outro lado e ouve, consegue se identificar de uma forma muito profunda, de uma forma muito intensa. E Baldino, você na sua jornada tem alguns elementos que eu tenho certeza que quem tá em casa ouvindo a gente, ou na academia malhando, ou no banheiro, ou que acabou de acordar, ou que tá dando uma volta na praia, com certeza a galera vai se identificar e vai ter muito o que crescer, muito o que aprender. Mas se apresenta aí pra galera, cara. Fala aí o que você faz. Beleza. Bom, eu tenho um restaurante delivery, né, desde 2017. Né, tenho uma jornada empreendedora longa, entre altos e baixos na vida. Né, sempre fui empreendedor. Durante 3 anos eu fui funcionário público, mas praticamente a minha vida inteira eu empreendi, né? E início de 2015, né, eu fiquei na minha empresa familiar de 1999 até início de 2015, onde eu tive muitas vitórias, cresci muito profissionalmente, conquistei, né, muitas coisas na área do turismo, mas início de 2015, né, no auge do nosso faturamento, de tamanho de empresa, do turismo, a gente quebramos assim estratosfericamente. A gente tinha mais de 130 funcionários, escritório no Rio, São Paulo, Porto Alegre. A gente estava prestes, inclusive, a abrir um escritório nos Estados Unidos. A gente tinha uma operadora de turismo grande e por uma questão de alavancagem com um grande cliente da internet, enfim, as coisas não aconteceram e a gente teve que amargar uma quebra muito pesada, assim. Eu fiquei quase um ano para embarcar todos os passageiros, né? Anos, inclusive, para parcelar, para pagar funcionários. Graças a Deus a gente conseguiu pagar. Foi muito difícil e isso me trouxe muitas lições de vida, de empreendedorismo, né? Quando eu comecei na empresa de turismo, a gente tinha 5 funcionários, né? E depois, já com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, eu já era o maior vendedor ali, já assumi muitas responsabilidades e levei a empresa a ter 130 funcionários e foi muito bacana essa jornada. Eu vivi muito o turismo a minha vida toda e acreditava que eu só poderia fazer aquilo, né? Porque eu vivi aquilo, né? Apesar de eu ter feito faculdade de História concomitantemente com turismo e paixão mesmo, gosto de aprender, gosto de saber por que as coisas funcionam, eu nunca tive a oportunidade de ser professor, né? Mas sempre tive essa frustração por não ensinar. Uma coisa, conversava com os meus amigos mais próximos, disse, cara, eu gostaria de dar aula de História numa escola, né? Eu gosto de ensinar. E aí, né? E eu falei, pô, mas eu não vou ser professor, porque eu fui para o ramo do empreendedorismo, né? Viajei o mundo, empreendi, conquistei, né? E eu falei, cara, eu não tenho condição nenhuma por filho, conta para pagar, de ser professor, né? No Brasil, professor de história de escola. Eu gosto de trabalhar com criança, gosto desse ambiente. Eu disse assim, ó, de repente, quando eu ficar mais velho, tiver com a minha vida financeira resolvida, eu posso dar aula por prazer. Prazer, né? Exatamente, pensava isso, né? E aí, beleza, né? Tava ali na minha empresa e quando ela quebrou, né? Eu me vi, né, perdido. Falei, cara, o que eu vou fazer, né? Ir pro turismo, para mim, foi muito difícil. Eu tive vergonha, porque eu era um jovem expoente do turismo, conhecido no mercado. Aquele mercado na bolha, né? E aí, né, muita gente caçoou, né? Às vezes ficou contente, porque quem era esse Fernando tá crescendo tão rápido ali. E eu realmente fiquei muito, muito envergonhado, fiquei muito me sentindo fracassado mesmo. Né? Hoje eu tenho clareza que não, faz parte do jogo, né? Aceitando os meus erros, os meus acertos, mas eu fiquei muitos anos no turismo e conquistei muita coisa. E hoje eu tenho clareza que sou grato a toda essa experiência que eu tive lá. E aí eu falei, Ou seja, você conseguiu tirar lições disso, não foi um processo que se
extinguiu ali e foi, né? O que você viveu ali é seu, o aprendizado é seu para sempre, né? E eu acho legal trazer isso aqui, Baldino, que às vezes querem pintar o empreendedorismo como um mundo de facilidade, né? Como um ambiente que tudo é fácil, tudo é possível, que tá ao alcance de todo mundo. Mas, cara, e as histórias de terror, né? Você tá contando aqui, sem filtro, que você escalou uma empresa de 5 funcionários para mais de 100, 130, se não me engano, né? E, cara, quebrou. Então, gente que tá ouvindo o VDcast aí do outro lado, merdas acontecem, tá bom? E aqui é o lugar que ninguém vem para parecer bem. Aqui a gente vem para dividir a realidade nua e crua, como ela aconteceu. Então, fala aí como é que você se saiu dessa, que uma coisa que me chamou a atenção nessa história foi o quanto que você fez questão de ninguém ficar mal com isso. Tanto os passageiros quanto os funcionários, você cuidou da galera, né? Então, cara, foi uma jornada assim, o fechamento da empresa foi uma jornada assim, meio que épica. Quando eu volto pra trás, parece que eu vivi um filme de ação, aquele filme épico, sabe? Sei lá, Vikings, série dos Vikings, Game of Thrones, tipo, vai perder tudo, vai morrer, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Eu me lembro que todo dia que eu saía da empresa, nos 7 últimos meses eu passava na igreja, ia ver o mar, ia pra escola, pedindo assim, cara, deixa eu passar esse dia, deixa eu sobreviver a esse dia. Então eu vivi os últimos 7 meses da empresa, dia após dia. Papo assim, ó, quanto a gente tem de caixa na empresa? Empresa grande, tá? Empresa grande em relação à média, né, nacional, não é uma empresa grande no nível internacional, mas, por exemplo, eu olhava o financeiro todo dia, toda semana eu dizia assim, quanto que a gente tem para pagar de conta essa semana? Ah, temos que pagar 500 mil reais. Quanto que a gente tem de saldo na conta? 70 mil reais. Era uma coisa assim toda semana. E a gente tinha que fazer esse dinheiro com venda para cobrir. E assim foi durante 7 meses e eu quase não dormia, emagreci, realmente foi muito difícil. E eu acho que grande parte desse processo de fechamento da empresa, que eu fui do topo ao chão, foi talvez o grande aprendizado que eu tive na vida. E isso hoje, por exemplo, quando eu até falo com meus alunos de escola de delivery, essa experiência toda está no delivery também. É indissociável. Tudo que eu aprendi, tudo que eu construí. Então, há uma bagagem de toda a minha jornada empreendedora. Então, e a grande lição disso tudo é o recomeço, né? Porque eu tinha medo. Falei, pô, trabalhei a vida inteira com turismo. O que eu vou fazer? Eu tenho um filho, eu tenho conta alta para pagar. Eu não sou um cara de vida barata no sentido, pô, Zona Sul do Rio de Janeiro, sempre família de classe média alta. Assim, será que eu vou ter que morar no subúrbio? Eu pensava isso. E por incrível que pareça, nesse desenrolar do processo, eu vendi durante uns 8 meses bijuteria com a mãe dos meus filhos, que eu era casado ainda na época. Então a gente chegou a fazer 10 mil reais por mês vendendo bijuteria, olha só, para compor a renda para eu conseguir pagar aluguel e tudo mais. E aí fui convidado para trabalhar na prefeitura do Rio de Janeiro, num projeto de securitização da dívida ativa do município, com um salário de 21 mil reais, 8 meses depois que a empresa fechou. E aí a minha vida começou a se normalizar de novo, mais ou menos 8, 9 meses depois do fechamento da empresa. Aí comecei a ter um fluxo de caixa mais positivo e respirar um pouco. Aí fiquei funcionário público durante 3 anos e no meio da minha jornada como funcionário público, eu decidi abrir um delivery em 2017. E aí, quando eu abri o delivery, né, na cozinha da minha casa, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu preciso ser econômico, eu não posso ter custos fixos, porque eu saía de uma estrutura caríssima, de 130 funcionários, escritório 300 metros quadrados para botar todo mundo, né? Enfim, eu sei o que é uma folha de pagamento alta todo mês e não queria mais isso, pelo menos naquele momento. E aí, montei na cozinha da minha casa, meu pai estava sem trabalhar já, desde que a gente tinha fechado, chamei ele para trabalhar comigo, montamos um delivery de massas artesanais com uma receita da minha avó e rapidamente a gente começou a faturar bem. Né? E Bal, pra galera que tá em casa, desculpa te interromper, porque isso é uma coisa que um monte de gente não tá ligado, um monte de gente não tá presente pra isso. Você ouviu ele falando? Ele criou um delivery a partir da cozinha de casa. Gente, sabe quando você entra no iFood ou num Rappi da vida e tem um monte de restaurante ali? Tem vários daqueles restaurantes que você não pode visitar, você não pode ir lá. O restaurante do Baldino é Família Baldino, aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Se você quiser ir lá reservar uma mesa, você não pode, não é isso, Baldino? Não pode. Nunca pôde nesse tempo todo. Nunca pôde, porque eles chamam isso de Dark Kitchen, né? É uma cozinha. O Dark Kitchen é o termo para quem usa isso para vários restaurantes. Fala um pouquinho disso, porque quando eu descobri, foi novo para mim. Eu não estava presente pro fato de que existem mais restaurantes no delivery do que restaurantes fora do delivery, porque tem um monte de gente que tá das suas próprias casas, dependendo do estado, né? Dependendo de que lugar no Brasil tá falando. Tem gente das cozinhas das suas casas, cara, que estão empreendendo, estão fazendo o seu delivery a partir da sua própria cozinha. Então, se puder elucidar isso aí pra galera entender o que é possível. Claro. Então, Dark Kitchen, na verdade, é um conceito moderno que vem dos Estados Unidos, que nada mais é do que delivery, né? É exclusivamente delivery. Né? O Dark Kitchen, que seria uma cozinha escura, uma cozinha invisível, né? Porque você não vê, não pode visitar, né? Nada mais é do que exclusivamente
restaurante delivery. Isso sempre existiu, né? Pizzarias que só faziam isso, ou aquela dona que faz bolo em casa, entrega na casa, por encomenda e tudo mais. Só que o modelo de delivery, né, se expandiu demais no mundo, né? Porque o mundo se digitalizou, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, né, se ficou claro, né, como da capacidade que a tecnologia trouxe para as pessoas ficarem em casa, trabalharem de casa, se organizarem, sem precisar sair. E aí o delivery, obviamente, ele já vinha crescendo, e eu visualizei isso lá atrás. Quando eu falei, eu não quero voltar para o turismo, porque eu queria algo que eu tivesse mais controle do processo. Então, qual era a minha dor no turismo? Eu tinha conta a pagar em dólar, em euro, em várias moedas estrangeiras, então a variação do dólar era algo que me impactava e tirava o meu sono, né? E não eram baratas as contas que me tinham. E todos os serviços que eu vendia no turismo eram serviços de terceiros, o hotel, a passagem, o translado, um passeio turístico na cidade. Então eu não tinha poder sobre a minha estrutura de custo. Então isso para mim era uma dor, porque eu estava sempre refém de múltiplos fornecedores com seus preços diversos e suas moedas diversas. Então era bem complexo, inclusive, lidar com isso. E a gente trabalhava com pacotes internacionais grandes, então às vezes uma venda minha tinha 5 contas a pagar em 3 moedas estrangeiras diferentes. Então imagina você lançar isso no sistema, depois controlar, né, e monitorar a variação de moeda. Era super complexo. Então eu disse, cara, eu não quero mais isso. Eu quero algo simples que eu possa controlar e que seja um modelo de crescimento nos próximos 10, 15 anos. Porque o turismo, ele definhou muito, né, o modelo de agência de turismo, o modelo de operador de turismo, né? Hoje, por exemplo, tem muito menos agência do que tinha há 10 anos atrás. Porque a internet, né, veio, a galera compra no site, compra direto na companhia aérea. Então o modelo de agência de turismo foi muito afetado com o advento da internet, né? E a gente, inclusive, eu tive que redesenhar 3 vezes ao longo desses 16 anos que eu trabalhei no turismo, o modelo de negócio para a gente se manter lá. Então qual é o ponto? Aí eu falei, o delivery é algo que está crescendo, é uma tendência. Eu visualizei, né? Fiz uma análise para onde eu poderia ir. O que eu posso fazer com pouca grana, que apesar de eu ter um bom salário na prefeitura, era meio que a conta para pagar a escola de criança, para ainda pagar as dívidas dos meus funcionários, que muitas eu parcelei, entendeu? Então, assim, inclusive alguns funcionários da época do turismo trabalham comigo, ou no restaurante, ou aqui no digital também, já trouxe pessoal. Então, assim, eu fui buscar algo que eu pudesse ter menos risco e mais controle do processo. E aí, qual foi o pensamento? Cara, eu vou fazer as massas da minha avó, porque é farinha, água e ovo. Você faz uma massa. Não tem outro ingrediente, né? Não tem outro ingrediente, é commodity. Então, eu não vou sofrer para conseguir esses processos. Eu vou produzir. E aí eu vou dar uma pegada artesanal, uma pegada própria minha. Eu, naquele momento, né, por experiência, já sabia da importância de ser específico, de ser nichado, de ser especialista, né, em algo. Então eu falei, cara, não dá, não vou vender tudo. Eu vou fazer algo focado. E aí foi tiro certo, né? No primeiro mês a gente vendeu 5 mil, no segundo mês a gente vendeu 15 mil, no terceiro mês passamos de 30 e depois mais 40 mil por mês todos os meses. Hoje a gente vende mais de 100 mil por mês só no delivery. E essa jornada foi incrível, né? Chegou a ter 5 funcionários no meu apartamento, lá no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, quando eu morava lá. A minha casa era uma fábrica de massa, tinha farinha para cima e para baixo. Eu chegava da prefeitura e abria o delivery, e assim eu fiquei 6 meses em jornada dupla, pagando preço para validar o negócio. E aí a coisa foi acontecendo, né? E em algum momento dessa jornada, né? E já passando o gancho, né, pro digital, eu resolvi ensinar, né? Muito inspirado e muito com a sua ajuda nesse processo, né? E a minha gratidão vai ser eterna, porque é a nova reviravolta do processo. Foi quando eu decidi compartilhar esse conhecimento do delivery. Que massa. Então, o que eu tô entendendo aqui é que você sempre foi empreendedor. E quando o negócio familiar na área de turismo não vingou da forma que você queria, você foi para um plano B, você conquistou um emprego público, né? Você conquistou um emprego público, mas não se deu por satisfeito, apesar de ser um excelente salário, né? É um excelente salário, padrão do Rio, padrão do Brasil inteiro. Você falou o valor aqui, né? Então, que interessante, né? Outras pessoas, ô Baldini, se acomodariam, né? Outras pessoas talvez falassem, tá bom, bastante. Você falou que ganhava quanto? 21 mil. Tem gente aqui que tá ouvindo o podcast que sonha com um dia que vai ganhar isso. Deve ter gente que vai ouvir isso e vai falar assim, 21 mil? Eu não faria mais nada. Só que eu acho que não tem, né? Eu falei, vai ter pessoa que vai achar isso. Porque eu acho que esse cara nem ouve esse podcast. Eu acho que a galera que ouve podcast, independentemente do retorno financeiro, é o cara que quer construir. É o cara que quer colocar uma voz no mundo, né? Então, assim como você não se deu por satisfeito, você conseguiu, você continuou buscando, você começou a empreender com o seu restaurante, na sua cozinha, com as receitas da sua avó, você não parou por aí. E você olhou no digital uma oportunidade. O que você fez? O digital foi uma ideia de expandir? Foi para segurança e
proteção, foi para diversificar. O que passou na tua cabeça? Como é que foi isso? Então, eu olhava os meus colegas de trabalho na prefeitura, que estavam lá há 20, 30 anos, e eu olhava e ficava, eu não quero ser isso, né? Não quero, não aguento mais, na verdade. Eu ia me arrastando, porque no início, quando você pega um contra-cheque, eu nunca tive salário, sempre fui empreendedor. E aí quando eu vi meu contra-cheque 21 mil e era CLT, porque eu trabalhei numa empresa do município. Então, o meu salário era 21 CLT, né? E, cara, quando eu vi o contra-cheque, durante 3 meses, os meus olhos ficavam muito felizes. Me sentia, nossa, né? Muito feliz por ter um contra-cheque daquele valor. Aí pensava no meu 13º. Né? Eu dizia, poxa, foi tão difícil, né? Os meus últimos anos e estava muito satisfeito. Só que, cara, quando a gente tem essa veia do empreendedorismo, engraçado, né? A gente é muito inconformado e rápido, né? E aí, tipo, 6 meses, 7 meses depois, isso já não fazia tanto sentido pra mim, entendeu? Isso já não fazia tanto sentido. E eu pensei assim, cara, não tá legal aqui não. Eu não quero ser igual aquele cara, aquele meu colega lá que ganha 25, né? O máximo do serviço público lá é 30 mil. Então, eu podia escalar mais 9 mil, talvez, no meu salário, né? Puxando muito saco de alguém lá. E eu falei, nossa, cara, eu não quero ser isso não. E aí, eu comecei a pensar, né? De fato, em voltar a empreender. Porque eu já olhei pra frente e disse, eu não quero ser isso. Não quero ficar aqui, não quero vir todos os dias pra cá. Não quero, chega, né? Viver esse mundo de férias. E aí, tomei a decisão de empreender. E aí, fui pesquisar, fui buscar ações com o pé no chão, né? Porque assim, eu poderia tentar abrir uma franquia, mas é muito caro e eu não gosto de ser amarrado, né? Em algum modelo já pré-estabelecido. Então eu falei, cara, eu vou fazer algo que seja barato, que eu tenha controle, que eu possa começar com baixa barreira de entrada. E quando eu fui fazendo checklist de tudo que eu poderia fazer, né? Algo que teria longa duração, ou seja, as pessoas não vão deixar de comer, as pessoas não vão deixar elas podem deixar de viajar, mas de comer não pode deixar. Tanto é que não importa o que aconteça, né? Na pandemia o delivery cresceu pra caramba, né? Então eu fui fazendo um checklist do que eu poderia fazer, que estava ao meu alcance. Eu nunca fui de cozinha, nem as massas eu faço, nunca fiz. Mas eu vi que o negócio, como negócio, era interessante. E aí eu fui criando as condições. Aí peguei meu pai, ele sabia fazer as massas da minha avó, mas ainda assim eu paguei um curso no Senac para ele de massas frescas com um italiano, porque uma coisa é fazer para casa, outra coisa é fazer para vender, né? E a gente, humildemente, com o pé no chão, né? Entendendo que a gente não era especialista, né? Nunca trabalhamos com comida, não temos donos de restaurantes na família, não somos uma família, veio do chefe de cozinha, ninguém nem o meu pai, mas eu vi a possibilidade, vi a viabilidade e fiz o que eu tinha que fazer. Paguei o preço, né? Trabalhei durante 6 meses em jornada dupla. As coisas vão acontecendo quando a gente está disposto a pagar o preço, né? Isso foi essa grande lição. Cara, muito bom, Baldini. E olha, você falou que com o restaurante para você foi muito rápido, né? Primeiro mês 5, segundo 15, depois 30 e hoje 100 por mês. Mas no digital, como é que foi sua curva, cara? Conta pra galera. Então, no digital, minha curva foi ainda mais ascendente, né? Isso é incrível, porque quando eu descobri o digital e quando eu pensei assim, cara, eu quero enxergar esse mundo, né? Eu vi o pessoal ensinando na internet, e aí bati, né, no Vitor, um carioca também como eu e tal. Eu falei, cara, que legal, né? Um cara mais jovem do que eu, falando de mensagem na internet. Que loucura, né? Pra mim era muito intangível, né? Isso. Mas eu falei, pô, será que eu consigo? Será que eu posso? Na hora que eu vi a possibilidade de ensinar na internet, eu fiquei um pouco receoso se eu tinha capacidade de ensinar delivery. Porque o meu delivery, eu tinha, sei lá, pouco mais de 2 anos na época, o delivery, né? E você era um prático, você não era um teórico, você nunca estudou isso exatamente, você viveu, né? Não era chefe de cozinha, né? Minha família não era descendente de donos de restaurante e tal. Eu falei, caraca, será que eu tenho, né? Porque, na verdade, o certo mesmo era ensinar turismo, que eu vivi isso durante muitos anos. Só que eu falo assim, cara, mas o setor de turismo é um setor que eu acho que é mais complexo aqui. Tem menos gente, né? Que eu poderia ensinar, poder chegar a menos pessoas, né? Então, pensando no impacto no mundo e pensando no que eu, de fato, estava fazendo e fazendo uma projeção para o meu futuro, não seria legal ensinar turismo porque eu não vivia mais aquilo também, né? Por mais que eu me sentisse muito mais capacitado a ensinar o turismo do que o delivery. E, cara, olha só que engraçado. Um dia eu tava vendo você falando, né? Inclusive lá pro pessoal do Vida de Mentor, você não precisa estar 500 passos na frente, né? Basta estar 1. Não. Basta estar 2. Basta um passo, né? Exatamente. Quando você falou isso, eu falei, putz, é isso. Isso é a verdade mais suprema do processo, né? E foi tão interessante porque quando eu lancei meu produto, e aí, posso contar um pouco da história, como eu te conheci? Claro, por favor, cara, manda ver. Foi no evento Pedro, não foi? Então, eu fui, assim, quando eu comecei o meu delivery, eu fui no evento do Pedro Supremo.
Superti, né? E fiquei, porque a diferenciação, o Pedro, cara, um gênio da diferenciação. Ele é um gênio mesmo. Eu não conhecia ele, mas fui impactado por um anúncio do Fator X, 2018, se eu não me engano. Vai fazer 3 anos. E aí eu vi um anúncio e eu falei, quer saber? Nunca tinha visto ele, mas gostei, né, da pegada, do que ele compartilhava. Fui para São Paulo, né? Comprei, tipo assim, 5 dias antes do evento. Eu nem sabia que tinha evento, falei, vou. E aí comprei e fui, se for enganação, tudo bem, mas vou pagar pra ver, né? Cheguei lá, cara, fiquei super surpreendido com o processo, com o nível das palestras, com muita coisa legal. E aí eu falei, caramba, coisa incrível, cara. Mais incrível do que o evento em si foi como eles faziam as vendas, como ele vendia, a forma que ele vendia, a forma do pitch de vendas. E, cara, eu sempre fui vendedor, sempre construí meus processos em cima de venda, né, de acordos e tal. Eu falei, cara, existe um mecanismo por trás disso e eu quero aprender, né? Aí comprei o curso do Pedro e aí depois fui olhando muito Pedro e depois eu falei, cara, mas quem são as pessoas por trás, né? De onde que vem esse conhecimento e tal? E aí descobri que o Pedro era do teu Mastermind. E eu falei, pô, do Mastermind do cara aqui do Rio? Falei, putz, que maneiro, porque eu imaginava que todo mundo era de São Paulo. E aí comecei a te seguir, você tem uma pegada muito artesanal, muito própria, falo com as pessoas, respondi o direct no Instagram e tal. Eu falei, nossa, cara, eu vou seguir esse cara, porque, né? E aí, né, totalmente diferente sua pegada de tudo que eu já tinha visto, uma coisa mais, né, do se importar e tal. E quando eu me conectei com você, eu já te falei isso, foi uma vez que você falou um stories assim, cara, o cara pode deixar de ser o meu cliente, mas eu não deixo de me importar. Isso realmente me deixa, sabe quando dá bug assim na cabeça? Você fala assim, opa, peraí. Não é comum, né? Não é o que você vê por aí, né? Exatamente. O cara deixa de ser meu cliente, mas eu não deixo de me importar. Eu vou mais visceral, eu falo, você para de pagar, mas eu não paro de me importar. É esse o termo que eu uso, é até mais pancada, eu acho. Muito louco, né? E aí, quando você falou isso, eu disse assim, caraca, brother, mas eu sou assim também, entendeu? Isso bateu no fundo, eu falei, mas só que eu era assim, mas eu nunca tive essa clareza de que eu me importava também com as pessoas, né? E aí depois eu me lembrei quando eu tava, assim, meses antes de fechar a minha empresa, eu me reuni com meus funcionários uma vez num bar. Eu pouco ia, né? Porque a empresa era grande, então eu tentava ter um certo distanciamento da equipe para não ficar... Porque sempre rola equipe grande, né? Pessoal que, né, fica babando um pouco de ovo e tal. Então eu sempre fui um cara mais... Tentava não respeitar os gerentes que estavam embaixo e tal, para não passar por cima de ninguém. Mas aí, cara, numa dessas tava tão chateado, tão triste, vendo para onde que a gente estava indo, né? Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com, sei lá, uns 8 funcionários na época. Eles falavam, vamos lá tomar um chopp e tal. Aí tava tão mal, fui, entendeu? E aí eu disse pra ele, cara, pra mim o que mais importa são as pessoas. A gente vive nesse mundo, são as pessoas, nada, o objeto, o dinheiro, tudo isso é tudo secundário, né? Porque um mundo sem pessoas seria um mundo inexistente, na verdade. E eu sempre pensava isso. Mas você veio com um framework perfeito, né? Não são números, são pessoas. Você deixa de ser meu funcionário e eu não deixo de me importar. Você deixa de ser meu cliente e eu não deixo de me importar. Uma clareza muito grande. Muitas fichas foram caindo. Porque eu fazia isso de uma certa maneira, mas não tinha consciência clara sobre isso. Aí nessa hora, cara, depois disso, tudo que você falava, eu ouvia com muita atenção, né? Aí eu falei, cara, ele sabe muito, né? Eu preciso aprender, né? E aí, quando a gente fala, né? Sempre tem que sentar na cadeira do aprendiz e ouvir, né? Ouvir, porque sempre alguém tem alguma coisa a ensinar. E aí, cara, tudo que você falava, eu pegava e comprei o CCZ. Aí fui lá. Pra quem não sabe, o CCZ é de como começar do zero, né? Pra quem não conhece, é só entrar em comocomeçardozero.com.br ou como comecar do zero, porque é cedilha, né? Comocomeçardozero.com.br. É isso que ele tá falando de CCZ. É um programa meu de 8 semanas pra colocar uma oferta no ar. Mas e aí? E aí comprei o CCZ, né? E, enfim, como é que foi o processo? Assim, eu vi o marketing digital, quando eu ainda estava na prefeitura, já tinha o meu restaurante funcionando. Meu restaurante estava crescendo, meu salário estava batendo, mas eu já sabia que eu queria sair. E aí falei pro meu chefe lá, ó, quero sair. Ele falou, pô, cara, segura aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, vou segurar, mas, pô, se der uma oportunidade, e eu queria ser mandado embora, como eu era CLT, uma empresa pública, mas ela era de capital misto, pô, pra mim ser mandado embora era muito melhor financeiramente. Eu falei, pô, beleza, eu vou segurar, mas se você tiver alguém que você queira botar no meu lugar, fica à vontade e tal, tudo mais. Só que demorou um ano pra ele me mandar embora, né? Quer dizer, ele não me mandou embora. O secretário de Fazenda queria botar um cara no lugar e ele não me defendeu. Porque se ele me defendesse, talvez eu estaria lá até hoje. Mas ele sabia que eu queria ir, né? E aí, quando ele me deu a notícia, ele falou, aí, Baldino, o Barbieiro, que era o secretário de Fazenda na época, ó, o Barbieiro quer botar um cara no teu lugar ali, eu não te defendi. Eu falei, pô, obrigado. Eu falei, obrigado com medo. Não sei se a gente podia falar isso aqui, né? Naquela hora bate o medo, né? Você fala, opa, beleza. Mas e agora, né? E agora? Vamos queimar uma ponte, né? E aí eu falei, caramba, eu falei, vou pra cima. Nessa altura eu já tava consumindo conteúdo de marketing digital e tal. Eu falei, bora. E eu já olhei minha rescisão, uma rescisão grande. E aí
Eu saí em janeiro, eu saí em início de fevereiro. Aí em março, acho que se eu não me engano foi em março, teve o Maestria ao Vivo. Foi em março mesmo. No Rio. E Sim. aí eu fui lá como peixe fora d'água, né? No mundo dos infoprodutores. E lá eu já era aluno do CCZ, né? Então, mas não tinha colocado o curso no ar ainda, né? Não tinha colocado o curso no ar. Nunca tinha gravado um stories ainda. Eu tinha recebido a minha rescisão, eu estava numa certa zona de conforto, mas com com um limite de 10 meses para fazer acontecer. O meu dinheiro ia acabar em 10 meses. Era certeza que ia acabar em 10 meses. Precisava fazer o dinheiro entrar. E a grana do meu restaurante, né, não era suficiente para me manter. Eu precisava de um. Mas eu teria que crescer, expandir, abrir uma segunda loja e tal. Mas eu decidi ir pro digital, né? Focar no digital. Bom, aí fui no evento, né? Preenchi lá a aplicação para mentoria. No evento, né? Sim. Mas era certeza absoluta que eu não ia ser aceito. Porque naquela época, Vitor, você dizia que a mentoria... Você não tinha 2 mentorias e tal. Você tinha 2, mas não era claro hoje que para quem está do zero não podia entrar. Era mais uma galera avançada. E eu imaginava que você ia me negar, porque você negava um monte de gente. E eu dizia assim, cara... E continuo negando, né? Eu continuo negando uma galera, mas não é por ser avançado ou por ser básico, é por ser ou não o momento da pessoa. Na época não tinha essa distinção, mas hoje eu tenho 2 grupos de mentoria. Um para quem fatura de 0 a 500 mil, ou seja, eu aceito pessoas do zero, que estejam no momento de dar espaço, e outro grupo da galera que fatura acima de 500 mil, sem limite máximo de faturamento, né? E o Mastermind é para quem fatura acima de 1 milhão no ano. Mas na altura do Baldino, não tinha essa distinção. Um grupo é menos de 500, outro grupo é mais de 500. Eram 2 grupos, nenhum era especificamente voltado para quem estava mesmo que do zero, então ele tinha esse receio, essa insegurança de se eu ia aceitar ou se eu não ia aceitar. Então aplicou acreditando que não ia ser aceito, ou talvez quase torcendo para não ser aceito, né? Eu tava torcendo para não ser aceito. E aí eu me lembro, bom. cara, eu me lembro quando a gente fez a ligação. Eu lembro da ligação também. Eu lembro exatamente onde eu estava, aqui na casa, no meu local, e aí eu falei, cara, ele me ligou. E aí, na ligação, eu me vendi bem, né? Eu me lembro que eu me vendi bem, porque eu não queria ser aceito, mas eu queria ser aceito, né? Era uma Você queria que eu não ligasse, mas já que eu liguei, você queria que eu aceitasse. E ó, eu lembro muito bem, Baldino, você falou, eu lembro da ligação. Poxa, pode parecer que eu não lembro, são centenas de mentorados. Eu lembro de eu falar, cara, você comprou como começar do zero e não fez nada. Por que você vai fazer diferente aqui agora na mentoria? Lembra disso? Lembro. Nossa. Porque esse negócio de selecionar, eu quero saber o quanto que a pessoa vai implementar. Porque se a pessoa for entrar e não for fazer nada, para mim sai caro, né? Aceitar um cliente que não tem resultado. Exatamente. E você falou isso na mentoria. Você falou, eu vou na ligação, eu vou te aceitar com o risco disso ser muito ruim para mim se você não acontecer, né? Você falou algo desse tipo. Né? Jogou uma responsa para cima de mim, né? E foi muito bem falado. E acho que tem que ser essa verdade no processo, né? Porque você tem a sua credibilidade, né? De tantos grandes infoprodutores que passam e que estão dentro do teu ecossistema. Se aceitar um cara do zero, você falou, jogou para mim, beleza, vem, vou te aceitar, mas tô me arriscando, tô arriscando minha cabeça aqui por você. Isso também me ajudou a me manter mais atento. E aí, cara, eu me lembro que eu falei pra você, eu disse, cara, eu sou uma pessoa coletiva, eu preciso estar no meio das pessoas. Eu sozinho, por mais que eu pudesse te mandar uma mensagem por semana, no CCZ, durante 8 semanas, pra mim, né, sei lá, pela minha maneira de ser, eu preciso estar no meio das pessoas, eu preciso ter esse pertencimento, eu preciso ver, eu preciso conversar, né? E aí eu vi que a mentoria era muito modelo pra mim, entendeu? Quando eu vi o pessoal falando da mentoria, dos amigos que se faziam ali dentro, né? E eu falei, cara, eu preciso beber dessa fonte. Então eu quero ir, dane-se, é caro, e ele me aceitou, eu vou pagar. Me lembro que a Bárbara até quase teve um surto aqui. Eu falei, eu não acredito que tu vai pagar tudo isso da mentoria. Você tá maluco? Não sei o quê. Eu falei, cara, sabe, mas é aquela coisa, eu tava vendo, entendeu? Ninguém mais pode ver o que eu estava vendo. Eu visualizei a parada, eu acreditei, né? E quem não tem essa visão realmente é uma loucura, né? Você pagar tão caro num programa de 6 meses, né? Tão caro, né? Caro é uma coisa muito relativa. Depende, né? Caro é barato. Exatamente. A gente já falou disso aqui. Exatamente. E, Baldino, seria uma história linda falar, né? Que você entrou na mentoria e no mês seguinte você saiu mandando ver, colocando seu produto no ar e faturando 10, 20, 100 mil. Mas a realidade não foi bem essa, né? No primeiro mês na mentoria, você não colocou no ar. E veio o segundo mês, também não. Conta pra galera aí, cara. Não foi... Então... Quando eu te perguntei como é que foi no digital, você falou que foi ainda mais ascendente, mas os primeiros meses não foram assim, não. Não foram muito difíceis, cara. Porque assim, eu nunca tinha gravado um vídeo
Eu nunca tinha. Assim, você sabe o que é essa queimar a ponte mesmo? Porque assim, eu nunca fui um cara de rede social. Quando eu entrei na mentoria, eu nunca tinha postado nada no Instagram. Eu nem sabia apertar uns botões do Instagram, né? Eu era do Facebook, né? Da galera mais antiga mesmo. Então, assim, o Instagram pra mim era uma coisa ainda meio nova. Eu tinha uma conta lá, mas nem entrava no Instagram e tal. E isso foi em 2019, né? Eu entrei na mentoria em março de 2019. Aí, em março de 2019, não, março, abril, eu não me lembro exatamente quando, mas deve ter sido abril, talvez. Então, entrei na mentoria. E aí, cara, vendo as pessoas, olhando, e aí, neguinho, pô, fiz um lançamento, 200 e tantos mil, 300 e tantos mil. Eu disse assim, nossa. Aí, como é que é isso? E aí eu comecei a ver, né? Eu falei, Cacildes, meu irmão. Galera mandando ver os nichos mais diversos possíveis e imagináveis. E eu disse assim, caramba, como é incrível. E aí eu me lembro, concurso público, confeitaria, é de tudo que você pode imaginar. Eu disse, cara, que coisa louca, né? Então tudo é possível, né? Então, e aí eu falei, eu preciso começar, né? E aí lá dentro da mentoria, me conectei com muitas pessoas, inclusive hoje a minha parceira de lançamento, a Carol, eu conheci lá, né? E ela também me ajudou muito a fazer o primeiro lançamento. No início ela não era parceira, eu paguei para ela fazer as landing pages e tal, o tráfego. Depois a nossa relação foi vindo para uma parceria de coprodução, né? Mas assim, tudo que eu aprendi foi dentro da mentoria. E aí, beleza. Comecei no primeiro mês, aí peguei o celular, fazia os stories e saía tudo torto, eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, gente, que merda que eu fiz. Como eu não vou nunca conseguir gravar um vídeo. Realmente era horrendo, era muito difícil, né? Eu travava e tal. Até que no segundo ou no terceiro mês de mentoria, no meio do ciclo, né? No meu hot seat, você falou, porra, Baldino, pô, cadê o teu lançamento, não sei o quê? Eu falei, cara, não, vai ser mês que vem, não sei o quê, vou lançar, tô aqui, né, organizando conteúdo. Aquele pânico de, cara, vou ter que botar cara, né, já tava meio desesperado, já vi que meu dinheiro tava acabando, né, já daqueles 10 meses já eram, sei lá, 5 ou 6 meses mais que eu tinha de fôlego. Eu falei, cara, a coisa tem que sair. E aí, você falou, não, agora, pega aí o celular. Eu falei, não, tu vai gravar um stories agora. Eu falei, pô, não. Agora? Não, beleza. Aí eu peguei, abri a câmera, eu falei, não, abri a câmera do celular, não. Abre o Instagram e grava um stories direto. Falei, cacete, cara, putz, agora direto. Aí todo Eu mundo lembro na muito mentoria bem. lá, e tem uma galera da mentoria que lembra disso. E aí se apresenta, fala da sua solução, fala quem você é, não sei o que, blá, blá, blá. Fala do seu resultado, Fala, né, com delivery. fala Gente, do seu o resultado de delivery. digital do Baldino é justamente ensinar a galera a criar o seu restaurante delivery do zero ou alavancar o que já tem, né? Só que as pessoas não sabiam, né? Eu falei, então se apresenta, fala do que você é capaz, fala quanto tempo você tem restaurante, fala o tipo de resultado que você tem, se apresenta. E ele tremia, que se babava todo, né, Baldino? Ele tremia, mas assim, foi o melhor stories que eu já tinha feito até então, porque eu fazia sempre no que não estava valendo, né? Porque gravava no meu celular e eu depois olhava, ficou ruim, grava 20 vezes. E aí, ali a Vera, né, pra já postar, você falou, faz e posta, né? Eu falei, putz, e aí quando você tem aquele senso de sobrevivência, né? Faz, eu vou postar, o mundo vai ver isso aqui. E aí saiu o melhor de todos, apesar de ter saído ruim ainda, mas era o melhor de todos, muito melhor do que eram os outros, né? E aí... E se você não fizesse, eu não ia sair dali, né? Exatamente, Tipo, ou vai, a galera olhando. É. Nossa, cara, que loucura. Você que tá aí ouvindo o VDcast do outro lado, você já fez o seu primeiro stories? Tem gente que fica nessa, tem gente que tem negócio digital, tem até cliente, mas, cara, o cara não faz isso. Eu te desafio a parar agora e fazer seus stories lá. Igual foi com o Baldino, porque, cara, você tá vendo aqui o que ele tá dividindo, esse momento foi o ponto da virada. Até agora ele contou da dor, até agora ele contou do perrengue. De agora pra frente ele vai contar a virada que aconteceu. Só que a virada não viria se não fosse esse momento. A virada não aconteceria se não fosse esse exato momento aqui, em que ele resolveu pegar os stories, pegar o celular e mesmo com medo, mesmo sem ter certeza do que estava fazendo, mesmo com insegurança, mesmo tremendo, no caso era literalmente tremendo, ele fez stories, e que ficou ruim, só que ficou melhor do que qualquer coisa que ele podia ter feito e principalmente ficou melhor do que não fazer, né? Então, conta aí, cara, como é que foi? Aí eu gravei os stories, beleza, postei, né, e postei até no Instagram errado, que eu tinha criado um outro Instagram, mas aí depois repostei lá, me encorajei, e depois não parei mais de gravar stories, né? E depois que saiu o primeiro, cara, parece que algo destravou ali, né? A vergonha foi embora, e a necessidade e a vontade de fazer a coisa acontecer foi mais forte. E aí, cara, eu realmente, todos os dias, desde então, gravo stories. Todos os dias, desde então,
gero conteúdo. Todos os dias desde então eu me dedico no marketing digital pra caramba. E aí, de fato, as coisas começaram a acontecer. Foi no primeiro lançamento que tudo deu certo? Não, não foi. Né? Mas, assim, aconteceu algo engraçado. Assim, vamos dizer assim. Como é que foi o meu primeiro lançamento? O meu primeiro lançamento foi dia 4 de julho de 2019. Que dia 4 hoje? de julho de 2019. Hoje Enquanto é a gente grava esse podcast, é dia 5 de fevereiro de 2021. 5 de fevereiro de 2021, ou seja, em torno de 18 meses, né, atrás. 18 meses, 19 Sim. meses, talvez. Uma conta mais ou menos. Um ano e meio, vamos dizer. Faz um ano e meio eu fiz o meu primeiro lançamento, né? Baseado muito no que eu aprendi no CCZ, muito nessa ideia de não, vender primeiro e entregar depois, tá? Então o curso não estava gravado e eu peguei e fiz uma promessa, né? Então, qual era a minha promessa? Eu te ajudo a faturar 40 mil reais ou mais por mês com o seu delivery, né? Mesmo estando do zero, que você já tem o delivery. A promessa era basicamente essa: fature 40 mil reais ou mais por mês no seu delivery. Fiz os anúncios. Naquela altura não tinha ninguém falando de delivery especificamente. Tinha galera falando de restaurante, tá? Mas de delivery especificamente não tinha. Até porque eu procurei curso de delivery na época que abri meu restaurante e não tinha especificamente de delivery. Então, eu acredito ter sido, se eu não for o primeiro, um dos primeiros, tá? Então, a Focais é exclusivamente no nicho de delivery. E aí, o seguinte, a gente começou a lançar os anúncios para aula ao vivo, né? Então, falou, dia tal, hora tal, vou ter uma aula. E aí, fiz através do Webinar Jam, no link que o Vitor me mandou na época, né? E é legal, é um software super bacana, né? Vou fazer webinar e tal, que você controla todo o processo. Então, e comecei a fazer a lista através de um anúncio. Não tinha seguidor, não tinha nada. E aí, toda a minha lista, até hoje, né? Até hoje, é feita de chamadas para um evento, para uma aula, né? Com uma boa promessa. Eu acho que era essa. Eu acho que esse talvez seja a grande lição que eu tive, né? Todos os meus seguidores vieram, toda a minha audiência veio através de convites para uma aula ao vivo, convites para uma jornada de delivery ou algo do tipo, né? A gente pouco impulsionou conteúdo, tá? A gente sempre impulsionou com o objetivo de fazer lista e levar para aula. E aí a gente conseguiu um lead muito barato. Agora eu não me lembro exatamente, mas foi entre 30 e 40 centavos o primeiro lead. Talvez porque ninguém estava falando disso. Talvez, né, por sorte do destino, né, ou por uma luz, né, que foi jogada em cima de mim. Naquele momento, não interessa a razão, mas a gente conseguiu fazer 5 mil leads com os 5 mil ou 7 mil ou 10 mil. Agora, eu sei que o lead foi muito barato. E a gente conseguiu algo em torno de 5 mil leads com o investimento que a gente tinha, que era, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 mil reais de tráfego, né? Então a gente conseguiu 5 mil leads. E na aula ao vivo, na minha primeira aula, inclusive você botou lá no CCZ essa aula, no minha primeira aula da vida, no dia 4 de julho, né? Bateram 330 pessoas simultâneas ao vivo lá no Webinar Jam. E foi muito... Ficou nervoso, cara? Como é que foi a sensação? Nossa, foi muito louco, porque assim, eu imaginava eu falei, cara, 5 mil pessoas inscritas pra aula. Eu falei, nossa, bom, 6 e 7 na certa, né? Eu pensei na minha cabeça do marketing digital, né? Vou fazer vou estrear de gala, né? Imagina, vou arrebentar. Arrebentar. Aí eu me lembro que eu fui lá no Maestria e falei, gente, como é que é a conversão de vocês em webinar e tal? Aí neguinho lá, 10%, 30%. Eu, poxa, pensando... Falei, 2 presentes. Não é dos inscritos. 25% a 50% dos inscritos comparecem. Dos que comparecem, de 5%, de 2,5% a 5%, 7,5%, às vezes 10%, dependendo de quantas pessoas. Eu me lembro até falando pro meu pai, falei, cara, o pessoal tá falando até 30%, já fazendo conta, né? Produto 997 e tal. Eu falei, cara, será? Aí beleza, aí fiz a aula, aí tipo, no finalzinho da aula, quando eu fiz o pitch, pintou a primeira venda, né? Caraca, e essa primeira venda foi clássica, porque foi documentada, né, na mentoria. E eu mandei aquele áudio que ficou salvo pra sempre. Eu mandei o áudio no grupo de mentoria, áudio berço, caralho, vendeu, porra! Eu lembro. E foi muito legal, porque, tipo assim, cara, vendi, não sei o quê. E aí, pô, fiquei muito feliz. E olha que coincidência. Eu vou pedir pra edição pra botar o áudio aqui, cara. Vou botar o áudio aqui. Boa, bota. Galera, saiu a primeira venda, galera. Porra, que emoção, irmão. Caralho! Valeu, galera. Pô, obrigado por tudo, obrigado pela força, valeu, gente. Valeu, Aline. Eu vi seu áudio lá 5 minutos antes 5 minutos antes de entrar na live para relembrar alguns pontos.
Caraca, galera, pô, tava assim ansioso, não tinha saído nenhuma venda, mas um monte de gente falou que ia comprar e agora pipocou a primeira, graças a Deus, valeu. Valeu, galera. Esse foi o momento que Baldino fez a primeira venda. E Baldino, depois dessa primeira venda que você documentou nesse áudio, que eu espero que eu tenha encontrado, senão a edição deve ter ficado muito zoada, o que aconteceu, cara? Hoje, nesse áudio, você tinha um cliente, você estava comemorando a primeira venda. E se a gente cortar pra cá agora, 2020? Não, 2021 agora, né? E aí, como é que tá seu negócio? Como é que tá a sua vida? O que você está experimentando? Eu quero que quem tá do outro lado entenda com quem que eles estão falando agora. O que eles estão aprendendo? Quem é esse cara que tá do outro lado? Que tipo de resultado você construiu? Então, nesses poucos meses, né, vamos dizer assim, 18 meses, 19, 16, sei lá, muita coisa mudou, né? Muitos aprendizados e muita coisa bacana de fato aconteceu na minha vida, né? Tem acontecido. De lá para cá, agora eu tô fechando um lançamento, né? A gente fecha hoje, carrinho, do primeiro lançamento de janeiro, a gente deve estar aí na base de 200 novos alunos nesse lançamento, um ótimo resultado, com um ótimo ROI, né, como tem sido todos os últimos lançamentos. E de lá para cá a gente fez algo em torno... Você investiu quanto e voltou quanto nesse de agora, que fecha hoje, amigo? Então, nesse que fecha hoje, a gente investiu 23 mil e deve voltar, porque a gente vai fazer a reabertura também na semana que vem. Então, eu acho que vai ficar entre 200 a 250 alunos a 997. 23. Uma realidade bem diferente daquele primeiro webinário lá, né? Que uma pessoa comprou. Uma pessoa comprou. Na sequência daquele webinário, eu fiz 6 alunos. Eu fiz, né, nos dias seguintes mais webinários. E fiz a minha primeira turma com 6. Desses 6, um pediu reembolso. E aí fui nos webinários e né, as coisas foram acontecendo. Eu fui vencendo as minhas limitações, entendeu? Eu tenho clareza total de que o meu resultado, ele vem a partir do momento que eu me abro a aprender, e fico mais despido de preconceitos e vergonha e ego, né? Cada vez mais eu tenho que aprender, eu preciso cada vez mais, independente do resultado que eu tenho e que está acontecendo, né? Hoje a gente deve estar chegando, depois desse lançamento aí, a algo em torno de 2.500 alunos, né? Com um faturamento de mais de R$1 milhão nos últimos 12 meses. Então, algo assim inacreditável mesmo, inacreditável assim para mim, mas ao mesmo tempo que é inacreditável por tudo que eu passei desde então, né? E você sabe, né, no meio do caminho do digital, tive alguns grandes percalços financeiros, né? Você me ajudou pra caramba abrindo a minha cabeça, mostrando clareza em alguns momentos de desespero, né? Então, eu tive problemas no meu restaurante de faturamento, não de faturamento de queda de venda, mas eu entrei numa promoção, perdi uma grana que eu não tinha, né? E tive que me endividar para manter o meu negócio, para manter o digital, né? E isso tirou muito, né, da minha energia, mas mesmo assim eu continuei todos os dias gravando vídeo, ajudando. Por quê? Porque os meus alunos têm resultado. Porque todos os dias eu recebo muitas mensagens dos meus alunos de agradecimento, de deliveries que iam quebrar e não quebraram, de pessoas que multiplicaram por 10 as suas vendas. Então, assim, cada vez mais, aquilo que o Vitor falava, quando eu conheci ele na internet, que para mim era muito louco, né, do se importar, né, de joga sua mensagem no mundo, faça alguma coisa diferente, né, por mais que eu quisesse acreditar, né, a gente tem um monte de preconceito. Quando eu falo de espírito preconceito, é isso. Porque parece que isso é uma parada, um mundo de conto de fadas, né? Eu vou ajudar as pessoas. Aí tem o framework agora. Eu ajudo as pessoas a sem ter que e muita gente faz esse mas não é real. No fundo ela não está querendo de fato ajudar as pessoas, ela está querendo talvez no primeiro momento se ajudar, e está tudo bem. Só que quando você começa a ver a transformação das pessoas, a transformação da sua mensagem, o que os teus alunos te passam, os seguidores, o reconhecimento das pessoas, né? Você fala assim, nossa, eu estou fazendo algo incrível aqui, né? Não é só vender, não é realmente, é verdade aquilo, né? É verdade aquele papo de ajudar as pessoas, é verdade, dá para viver isso, é possível, né? Hoje eu recebi hoje de manhã aqui em casa, uma aluna me mandou um café da manhã maravilhoso aqui pra gente provar, Uau. Sabe? Com todo capricho, com todo Que carinho, demais. Sabe? E é isso, às vezes. Isso vale quanto, né, cara? Exatamente, Vale quanto? exatamente. Outro dia eu tava aqui na Barra
da Tijuca, no Jerônimo, sozinho. Veio um casal tirar foto comigo, me agradecer. Eu falei, que isso, cara? Tava ali de chinelo, tinha acabado de velejar, sabe? E os caras assim, pô, você é Fernando, pô, você, caramba, a gente gosta muito de sua mensagem, a gente segue, já tiraram foto comigo. Eu falei, caraca, que louco, cara, que, sabe? E isso é o de menos, isso não importa, na verdade. Mas o que importa é a mensagem que eu tô levando para as pessoas. Eu falo assim, caramba, que loucura, né? Que louco. Então, como eu sou um cara que veio dessa história de muitos altos e baixos, né, de muita dificuldade no processo, apesar de sempre conseguir dar a volta por cima, né, mas a vida me bateu muito forte, né, muito forte financeiramente falando, muitas vezes na minha vida, inclusive na minha jornada no turismo. Muitas vezes a gente quase quebrou a empresa, né, nessas reviravoltas que a gente teve que fazer nesses 16 anos que eu trabalhei lá. Muitas vezes a gente quase quebrou a empresa, né? Então, assim, a minha vida sempre foi uma montanha-russa, né? De guerreiro mesmo, de buscar a solução e ir lá. E, cara, e ver, né, isso tudo, né, acontecendo e vivenciar de fato uma mensagem, ajudar as pessoas de fato, realmente transcende a qualquer outra coisa. E aí voltando àquele papo do professor de história, né, frustrado, e aí os meus alunos hoje me chamam de professor, e falam, professor, eu fiz isso, professor, isso aqui. E para mim é uma honra ser chamado de professor, né? Eu acho uma coisa assim fantástica, né? Tipo assim, professor, pô, e cara, e ver a transformação, e ver o agradecimento dos meus alunos, o agradecimento da audiência, das pessoas que estão conectadas com a minha mensagem. Então isso, cara, é algo que realmente me faz, me mantém no jogo, entendeu? Porque às vezes o dinheiro, a gente se acomoda muito com o dinheiro, né? É muito simples. Eu me acomodo, 21 mil do meu salário lá, era bom no início, depois ficou tranquilo. E se você ganhar 100 mil por mês, depois, quanto você for, é muito fácil se acomodar com o dinheiro. Agora, quando a gente se importa com as pessoas e a gente tem a noção que a nossa mensagem transforma a vida das pessoas, vem um senso de responsabilidade. A gente não pode se iludir com nada, porque o que importa são as pessoas, e isso para mim está muito claro. E é por isso que a gente se conectou de uma maneira tão forte, porque a sua verdade também é a minha verdade, entendeu? Cara, que incrível, bicho. Vou te falar, isso mexe comigo. Isso é o que faz eu fazer o que eu faço. E fico muito feliz de que a vida aconteceu, o mundo girou, deu várias e várias voltas. E agora você é o professor Baldino. Não de história, né? Mas da história que os seus clientes podem construir a partir do delivery deles. Isso é muito louco, cara. Você falou que são quantos alunos até agora, Bal? Então, a gente fechando essa turma, eu acredito que dê em torno de 2.500 alunos até agora. Uau, mais de 2.000 alunos. E os alunos nunca vêm sozinhos, né? O aluno do Baldino é o cara que quer começar um restaurante de casa, né? Mas nunca tá sozinho. Tem o marido, tem a esposa, às vezes tem os filhos. Então a quantidade de sonhos, né? A quantidade de famílias transformadas por causa da sua escolha, cara. De empacotar o seu conhecimento na forma de um produto digital. Sim, para ter lucro com isso, mas ao mesmo tempo transformar o mundo com o que você acredita, né? Eu falo que é pintar o mundo com a sua cor favorita, deixando a galera conhecer um pouco da sua forma de fazer as coisas. E o que você fez foi isso, encurtou a distância da galera. Você é o maior delivery do Brasil? Certamente não, mas você é um cara que pode ensinar. Você está alguns bons passos na frente e escolheu virar para trás e estender a mão para esse cara que quer abrir um delivery ou alavancar o dele, né, para chegar em 100 mil por mês, como você falou. Cara, isso é incrível, tá bom? Eu quero reconhecer você por isso. E nessa jornada, Baldino, se você puder listar aqui, porque sim, é uma história inspiradora, mas eu fico pensando sempre em quem tá em casa ouvindo isso aqui, né? O que tem de prático para eles fazerem? O que tá ao alcance deles implementarem? Então, eu quero saber de você. Quais são os seus principais aprendizados nesse processo? Se eu puder, sei lá, listar 2, 3 aprendizados, ou diretrizes, ou fundamentos, se você puder dividir 3 pontos, para o cara pegar e falar, cara, eu ouvi o podcast do Baldino, foi muito lindo, me inspirei. Mas aquele troço que ele falou no final que fez valer. Aquele troço que ele falou, aquelas 2 coisas, aquelas 3 coisas, aquela uma coisa que ele disse, cara, eu posso pegar agora, implementar e fazer acontecer e fazer diferente. Então, quais são, cara? Quais são os seus principais aprendizados ou os principais ensinamentos para você? Então, eu acredito o seguinte, na verdade, a gente tem que ensinar algo que a gente passou por isso de alguma maneira. Então, quando a gente se conecta com a verdade e se despreende do que está por trás do mundo, porque assim, nós somos seres de convivência, né? De pertencimento, a gente vê e se modela nos outros, né? O que cada vez mais fica claro para mim, eu preciso ser eu mesmo, né? Eu preciso ser eu mesmo. E quanto mais eu mesmo eu for, apesar da redundância, quanto mais eu mesmo eu for, mais conexão eu vou gerar com a audiência e mais verdade eles vão conseguir captar do que eu estou falando.
Então, assim, seja de fato a sua mensagem, né? Não, quando a gente tenta modular A, B ou C, não fica legal. Tem pessoas que têm mais habilidade de dissimular modelos e falas e jeitos. E apesar das vezes a gente faz isso até naturalmente, eu não estou recriminando não, mas o que eu quero dizer é assim, eu cada vez mais eu tento evitar me contaminar por tudo que está acontecendo no mundo do marketing digital, por exemplo. Eu tento ser eu mesmo. Às vezes sou até meio cabeça dura de tentar fazer contrafluxo de processos. Também não recomendo isso, mas o que eu quero dizer é assim, seja você com as suas imperfeições, com as suas falhas, todo mundo que eu sigo e que eu admiro no marketing digital, todo mundo é meio loucão, todo mundo é meio disruptivo, né? Todo mundo tem a sua pegada própria. E assim tem que ser, que a gente não é perfeito. Nós somos seres humanos, cheios de imperfeições, né? Como o Vitor falou, o meu delivery não é o maior delivery, nem do meu bairro, certamente não é, né? Mas eu escolhi estender a mão. Eu poderia ter um delivery que vende 10 vezes mais? Talvez sim, mas eu escolhi, né, dar atenção em jogar essa mensagem no mundo, que eu acho que eu posso fazer um efeito muito maior do que simplesmente ter uma franquia ou ter 10 lojas e tudo mais. Uma coisa não invalida a outra. Talvez no futuro eu tenha, né, 10 lojas e tenha, assim, um delivery ainda maior do que eu tenho, mas isso não importa. O que importa, de fato, é a minha verdade, é o conhecimento que eu trago para as pessoas, para os meus alunos, para os meus seguidores, da transformação que eles podem ter. E aí, às vezes, tem uns babacas que me seguem, né? Fala assim, mas se eu ensinasse a faturar 400 mil reais por mês, eu comprava teu curso. Então, mas não compra, cara, eu não tô nem aí. Porque, assim, eu tenho alunos que faturam muito mais do que eu, mas eles têm a humildade de ouvir, porque não é sobre faturamento, é sobre o processo. E esse cara que acha faturar 40 mil é pouco porque ele já fatura 200 e não quer sentar na cadeira de aprendiz, desculpa, quem está perdendo é ele, quem está se fechando ao mundo é ele, quem está deixando de conviver com centenas e milhares de outros donos de delivery é ele, né? Eu não trago a solução, não sou o melhor do mundo. Talvez ele seja melhor do que eu, inclusive, no delivery. Qual o problema? Mas todo mundo tem alguma coisa a ensinar alguém. Então, ter a humildade de aprender, ter a humildade de ensinar. E é o que eu falo dentro dos meus alunos de mentoria. Inspirado em você, eu criei meu grupo de mentoria. Então, assim, quando eu falo com os meus alunos de mentoria do meu ticket mais alto, essa galera eu falo isso, cara, a gente está aqui para aprender e para ensinar. E eu aprendo todos os dias com meus alunos, seja o cara que está do zero, seja o cara que fatura 300 mil por mês no delivery. Eu aprendo todo dia. Eu nunca vou perder essa habilidade de ser um aprendiz, de aprender com todo mundo que passa na minha vida. É o que você fala de forma perfeita, né? Eu sou um cara de ROI positivo, eu vou tirar o ROI positivo de onde eu estiver, né? E é isso que tem que ser, né? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior que ninguém. Eu sou eu do meu jeito, com as minhas imperfeições. Então essa talvez seja a maior sacada que eu posso passar para vocês. Não duvidem de vocês. Vocês podem ser quem vocês querem ser. E as pessoas querem de você a sua verdade, quem você é. E isso vai conectar e vai fazer você vender muito mais. Uau! Cara, naquele evento, o Maestria que você falou, em março, logo depois de você queimar a ponte, você lembra qual era a música tema do evento, cara? Lembro, justamente essa, né? Importante é ser você. É isso, pitch, cara. Mas a música fala, o importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. E o digital, ele possibilita isso. Eu prefiro afastar alguém pela minha verdade do que atrair um cara por uma mentira. Então você leva isso muito a sério, cara. Parabéns por isso, cara. Eu acredito que quanto mais você for você, mais você vai atrair o cara que está totalmente alinhado com o que você acredita, com a sua voz, com a sua mensagem. E Baldino, você tem mais alguma coisa para dividir, cara, pra galera? É isso, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha história, a oportunidade talvez de inspirar alguém a dar esse passo também, né? Mais uma vez, não sou diferente de ninguém, sou um cara cheio de medos e inseguranças, como todo mundo, né? O mundo está aí, é um mundo desafiador, mas quando a gente toma a decisão de enfrentar e vai com medo mesmo, as coisas acontecem. Então, faça o que for preciso para você chegar aonde você quer chegar. Então, sim, faça, não deixe para depois, acredite, o mundo é próspero, o mundo é maravilhoso, desde que a gente realmente esteja disposto a afastar os nossos demônios de dentro da gente. O nosso maior vilão somos nós mesmos, não são os haters, não é a nossa família, não é ninguém, cara, não é ninguém. Só depende de você. Então, decide fazer, paga o preço que a coisa vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Pode demorar mais para uns, menos para outros? Pode demorar. Mas o importante é a direção. Se você estiver na direção correta,
as coisas vão acontecer no tempo certo. Então, dê tempo ao tempo, não se revolte contra o tempo, porque é algo fundamental na vida, né? E a maturidade, né, vai chegando, a gente vai entendendo isso, né? Dê tempo ao tempo, faça a coisa certa que você vai chegar lá, não tenho dúvida disso. Baldino, sem palavras, cara, porque você acabou de dividir aqui. Sem palavras, eu fico muito doido ouvindo, pensando, cara, quem tá do outro lado? Quem tá do outro lado? E, cara, a gente contou da história, e pode ter gente que se conectou, pode ter gente que se conectou menos. Cara, não importa. Eu acho que quem chegou até esse final conseguiu levar a mensagem que precisava. E, ó, você que tá ouvindo, eu quero que você tire um print da tela. Tira um print da tela. Pode me marcar, Marco Baldino. Qual é o seu @, Baldino? O meu é @Fernando Baldino lá no Instagram. Fernando Baldino, tá aqui na descrição do VDCast. Cara, posta no seu Instagram. Me marca ele e marca o seu maior aprendizado no que isso aqui inspirou você. Às vezes é pela história, às vezes é pela conexão, às vezes é pelo fato de ter queimado as pontes, às vezes é pelo fato de ter vindo de uma família que empreendeu, mas rompeu com a sua questão do seu negócio familiar. Às vezes é pelo fato de você ter criado uma coisa do zero e que da primeira iniciativa você esperava um resultado, mas veio outro. Teve um aluno. E, cara, às vezes é pelo fato de você ter construído também um negócio milionário, assim como o Baldino construiu. Baldino, quero reconhecer você por ser a sua voz no mundo, por levar a sua mensagem para quem precisa e por deixar esse legado para tantos donos de restaurantes aí que estão transformando a sua vida. Então, parabéns pelo que você está fazendo, cara, todas essas bênçãos que você está colhendo agora, isso tudo é só o começo, porque você continua plantando. Eu aprendi que plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Parabéns por isso, meu amigo, e tamo junto demais. Obrigado, Vitor. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Um abraço. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.